Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é Amanda Salles, que foi aprovada no concurso Detran Maranhão no cargo de assistente de trânsito. Tudo bem, Amanda? Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade. Boa noite. Eu sou formada atualmente, ainda não sou formada atualmente, eu curso enfermagem aqui no estado onde moro. Tenho 18 aninhos, foi meu primeiro concurso. Já que você falou da questão de estar cursando, né, de estar no ensino superior agora, fazendo ensino superior, como que foi, né, para você conciliar os estudos para concurso com os estudos mesmo, propriamente dito, né? Você já comentou comigo aqui nos e-mails que você tem um filho, então, que para a gente poder conciliar essa entrevista, né? Então, como que foi poder conciliar tudo isso? Como que você fez para conciliar ainda com os estudos para concurso? Na época que saiu o edital, saiu em 30 de novembro, e eu ainda não tinha analisado nada, não sabia nada em relação ao edital, já vim saber do edital do Detran já em janeiro, e aí, como nessa época minha filha não tinha ainda 3 meses completo, então para mim foi difícil demais conciliar estudo, casa e a minha bebê, porque a minha bebê, eu optei em amamentar até os 6 meses, né? Então, a alimentação dela exclusiva era o leite materno. Então, era difícil demais conciliar estudo, a minha bebê e casa, né? Porque mora só eu, meu esposo e a minha filha. Uhum, mas o importante é que deu certo, né? Deu para conciliar tudo, ainda alcançar a aprovação. Foi sua primeira aprovação? Você já tinha feito outros concursos? Não, o Detran para mim, eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu ainda não sabia assim praticamente nada em relação a concurso. A única coisa que eu sabia assim de concurso era em relação à estabilidade, né? Era a única coisa assim que porque aqui no estado, aqui onde eu moro, na minha cidade, o que todo mundo acha de concurso é só isso, concurso passou, tem estabilidade até se aposentar, né? Isso, é só esse pensamento que a gente tem aqui. Então, foi meu primeiro concurso aí, e esse concurso, para mim, abriu, assim, a minha visão, né? Estou estudando já para outro concurso, e foi para mim, assim, o primeiro dia ainda, outros que ainda virão. Uhum, com certeza, né? O pessoal acha que concurseiro vicia, né? É difícil conciliar tudo, é cansativo, mas eu acho que quando vem essa primeira aprovação, dá mais ânimo, né? Porque mostra que é capaz, sim, de conseguir a aprovação, isso mesmo, correr atrás aí do sonho maior. E como foi a sua sensação, né? Você fez o concurso, o primeiro concurso, a primeira aprovação, na hora que você viu que tinha dado certo, que você tinha alcançado a aprovação? Para mim foi uma sensação maravilhosa. Agora, porque assim, depois que saiu o gabarito da prova, eu analisei tudinho, olhei as questões e vi assim, eu consegui fazer cerca de 80% da prova. E aí, só que eu fiquei assim com receio, porque era um concurso muito disputado, porque aqui, como foi um concurso, foi um concurso estadual, né? Então foi um concurso muito disputado. E aí, quando eu analisei a quantidade de questões que eu fiz, eu fiquei assim, eu estava assim tão ansiosa, e aí depois que eu analisei a quantidade de questões que eu fiz, eu acabei perdendo um pouquinho mais essa ansiedade. E aí eu achei assim, não, acho que eu não vou passar dentro das vagas imediatas, eu vou ficar pro cadastro reserva. E aí, no dia que saiu o resultado preliminar, que foi no dia 27 de abril, eu verifiquei na página pela manhã, só que ainda não tinham colocado. E aí, como eu não estava mais com aquela ansiedade toda, né, eu peguei e esqueci. Esqueci de olhar ali, atualizar a página. Aí passou-se o dia 27 todinho. Quando chegou a noite, eu coloquei minha neném para dormir. Aí eu fui assistir televisão. Depois, quando a gente foi dormir, como eu estou estudando já para outro concurso, né? Eu prefiro estudar depois que a minha neném dorme. Na hora de deitar, eu vou estudar. E aí eu fui estudar e eu me lembrei, né? Disse, vou atualizar a página. Quando eu fui atualizar a página, apareceu lá o resultado. Quando eu olhei meu resultado lá, classificação, que eu olhei, que eu vi porque eu estava dentro das vagas imediatas, meu marido estava dormindo, na mesma hora eu acordei ele, sabe, levantei da cama já assim, com aquela cara já de choro, porque para mim foi uma felicidade imensa.
porque foi difícil para mim, o concurso não foi fácil, foi assim difícil tanto o tempo quanto a pressão, porque vai ser meu primeiro emprego, né? Nunca trabalhei, porque sempre foquei só em estudo, né? E aí, para mim, foi uma felicidade assim enorme. É maravilhoso olhar o nome da gente ali como classificar dentro das vagas, é muito bom. Eu sou mãe, né? Eu sei que quando a gente tem filho pequeno, até para não expor muito a criança, né, o bebê, a gente quase não tem vida social, né? Amamentando, então, a vida social nesse período quase não tem. E como que ficou aí durante o seu período para estudo, né? Você ainda conseguiu ver os seus familiares, né, ver os amigos, ou você foi daquelas bem radicais, todo o tempo que você tinha, você se dedicava aos estudos? Como que você levou a sua vida social nesse período de estudo? No período de estudos eu não tive vida social alguma. Como eu já olhei o edital já muito próximo da prova, né? Aí o que acontece? Eu chamei meu esposo, conversei com ele, disse, olha, vou dedicar meu tempo à minha bebê e ao estudo. As coisas de casa vai ficar para você. Ele disse assim, ele perguntou para mim, ele disse assim, é isso mesmo? Eu disse, eu vou me jogar toda para estudar para esse concurso. Aí ele disse assim, então vamos, assim, essa caminhada não vai ser fácil, mas eu vou te ajudar. E aí o tempo que eu tinha era estudar e minha filha, era só isso. De vez em quando que eu fazia alguma coisa dentro de casa, mas ele praticamente fazia tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde cozinheiro, ele virou o cozinheiro da casa também. Foram 2 meses e meio de preparação para o Detran. Foi um investimento que ele fez, né? Que deu certo. E a família também, né? O restante dos familiares, eles entenderam o fato de você estar se afundando nos estudos, focar nos estudos, ou acharam que não era o momento certo, né? O fato de você estar com um filhinho pequeno, seria um momento de dedicar a sua filha, pensar em estudo para concurso depois. Como que foi, assim, o apoio da sua família? Eles entenderam também, né? Porque às vezes a família apoia, mas não entende essa questão do que o concurseiro precisa se fechar um pouquinho, deixar de lado algumas coisas, estudar muito para ser aprovado. Então, como que foi aí a visão da sua família quando você decidiu estudar para concurso? Para alguns dos meus familiares achar assim, ficou assim com receio por causa da minha bebê, né? Não, a menina tá muito pequena, agora ela tem 2 meses, como é que vai fazer? Vai largar ela assim, deixar ela de lado para focar em estudo? Muita gente assim me criticou dentro dos meus familiares. Mas, graças a Deus, eu tive ajuda, assim, de alguns familiares, principalmente da minha mãe, né? Minha mãe, ela me ajudou bastante. Foi justamente ela que investiu em mim em relação ao curso, né? Que eu comprei de estratégia. Foi, assim, para mim, a minha mãe, dentro dos meus familiares, assim, a minha mãe foi a principal, porque ela me ajudou bastante. Eu digo para ela que se eu fui aprovada no Detran, foi primeiramente graças a Deus, né? E também a ajuda do meu marido e principalmente dela. Porque acho que se não fosse ela, né? Se não fosse a ajuda dela, se não fosse ela ter ali investido em mim, né? Como ela diz, minha filha, eu investi em ti, valeu a pena. E aí, assim, se não fosse isso, eu acho que não teria visto ali meu nome como classificada, ali como habilitada pro concurso do Detran. Amanda, você já disse que vai continuar aí nesse mundo dos concursos, né? Você já tem um outro concurso foco, pelo menos já tem uma área, né, que você deseja aí prestar os próximos concursos? Tenho sim. Foi o primeiro concurso que eu fiz o Detran, e após esse primeiro concurso, eu tive assim, uma visão mais ampla, porque antes era muito limitada, a minha visão era muito limitada, eu só queria saber que eu queria trabalhar, mas não tinha assim, aquele foco, aquela paixão de dizer assim, não, eu quero isso, porque é a minha vocação para isso. Mas depois desse concurso do Detran, eu pude analisar mais, eu pude conhecer mais as áreas, eu pude ver o que eu realmente queria para me seguir uma carreira. E em mente, assim, a área que eu amei mesmo, que eu vi que é a área que eu quero seguir, é a área trabalhista. Então, no momento, eu estou estudando para o MPU, que é
Ministério Público da União, porque foi um curso que eu, por conhecer, por ver, analisar a carreira do MPU, eu gostei muito. Mas, assim, que eu estou estudando mesmo, com foco mesmo, é para o TRT. Uhum. É legal, Amanda, tê-la como exemplo, né? Fazer essa entrevista, porque são muitas as pessoas que saem do ensino médio, querem fazer uma faculdade e querem o primeiro emprego também, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho, ele acaba sendo seletivo, né? Não é algo que depende de você, depende de alguém gostar de você e te escolher. Já no dentro do concurso público, não. A vaga para ser sua, é óbvio que depende do edital ser lançado, né? Mas a partir do momento que o edital é lançado, só depende de você ser aprovado, dos estudos que você vai fazer, dos métodos que você vai utilizar, do material que você vai utilizar, de quando você vai se dedicar a isso. E você é um grande exemplo, né? De uma pessoa que saiu do ensino médio, quis o primeiro emprego, a faculdade, e optou pelos concursos públicos, né? Então, sem dúvida nenhuma, aí é um exemplo de que não tem essa, né? Já sou muito novo, não tem essa mentalidade ainda de trabalho, de estudo. É importante, como você diz, pesquisar, conhecer, fazer um primeiro concurso aí que seja uma escada, né? Para você conseguir isso que você quer de trabalhar, depois conhecer melhor e fazer de fato um concurso que vai ser o seu foco, né? Para mim, foi realmente um concurso assim que veio no momento certo, porque eu ia continuar seguindo a carreira assim, com aquela visão limitada. Eu ia continuar ali no mesmo lugar que eu estava, entendeu? Não ia, tinha mais aquele pensamento de crescer. Eu disse, porque quando a gente sai do ensino médio, a gente tem aquela visão, eu quero fazer uma faculdade, trabalhar logo, mas não tem aquele conhecimento, não pesquisa de verdade. Muita gente se limita demais. E eu, depois desse meu primeiro concurso, eu ampliei bastante o meu ponto de vista e, assim, pude ver realmente aquilo que eu queria, a carreira que eu queria seguir. Então, assim, o concurso do Detran para mim foi uma coisa maravilhosa. Chegou no momento certo, né? O importante é começar. E que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? Amanda, os PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou e o que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses? Eu vou ser sincera. Como o concurso do Detran foi o meu primeiro concurso, né? Então, eu ainda não tinha conhecimento em relação a nenhum curso, né? E aí, eu, assim, pesquisando mesmo, olhando lá no site que eu estava olhando, eu olhei a análise de edital feita, porque eu me lembro que a análise de edital do Detran Maranhão, quem fez no site do Estratégia foi o Marcos Girão, né? E aí, quando eu olhei aquela análise de edital, fui verificar o vídeo, aí eu olhei. Assim, eu agradeço entre os professores de estratégia, eu agradeço muito ao professor Marcos Girão, né? Porque foi graças a ele, assim, a motivação, o jeito que ele falou naquele vídeo, parece assim que ele estava conversando comigo mesmo, assim, que ele sabia a minha história toda e estava ali contando, assim, e aí tudo aquilo que ele falou me motivou. Só que, assim, todos nós temos sempre um receio. Ele falou do curso de estratégia, né? Só que eu disse, não, vou dar uma pesquisada, né? Saí pesquisando em todos os sites, qual o melhor site para concurso. E aí, todos os sites apareceram, estratégia, em primeiro lugar. Eu disse assim, não, esse site só pode ser muito bom, que era justamente o que o professor Marcos Jean estava falando, né? Aí eu me disse assim, não, vou olhar o curso. Aí eu olhei o curso completo do Detran, aí eu não, eu olhei as primeiras, as videoaulas, né, que são as 00, e aí eu saí olhando e me apaixonei. Eu disse assim, não, vou estudar pela estratégia, sem dúvidas. E aí, como o tempo era muito curto, foram 2 meses e meio de preparação, o que eu fiz? Eu comecei, no começo, como eu estava tendo o primeiro contato com aquelas matérias, eu comecei por videoaula. Só que aí, ao decorrer do tempo, eu fui vendo que aquilo estava me atrasando muito, porque eu ia para a videoaula e ia para o PDF. E o PDF do Estratégia, ele é completíssimo. Eu disse, não, vou focar só no PDF, porque como ele é completo, eu não vou precisar ir para a videoaula. Só se eu tivesse bastante tempo, como exemplo agora, que eu já estou estudando, como o edital ainda não está lançado, eu tenho mais tempo, aí sim eu consigo estudar por videoaula e também pelo PDF. Mas como estava muito perto, foram 2 meses e meio de preparação,
Então, aí eu estudei no início, pouco pelas videoaulas, mas o restante do tempo foi pelo PDF. E Amanda, como é que era a sua rotina de estudo, né? Quantas horas por dia, mais ou menos, você conseguia estudar? Você estudava uma matéria até ela se esgotar? Você ia revezando as matérias? Você fazia resumos escritos? Você imprimia, estudava pelo próprio computador? Na prática, como que era a sua rotina de estudo? Em questão de horas, acho que por dia eu estudava 6 horas líquidas, porque não dava para também me dedicar meu tempo totalmente, né? Porque eu tinha minha filha, eu tinha minha bebê, então eu consegui estudar aí 6 horas líquidas. Gente, eu vou ser sincera, de 100% do edital, eu creio que eu fechei 60 a 70%. Só que, assim, praticamente o que caiu na prova foi o que eu estudei. Parece assim que o examinador sabia o que eu ia estudar. E foi justamente aquilo que foi, assim, para mim foi uma bênção de Deus, porque aquilo que eu tinha estudado não consegui fechar de tal, porque era pouco tempo e muita coisa. Legislação de trânsito, então, aquele CTB todinho é muita coisa para a pessoa estudar. Fora as outras matérias, direito constitucional, português. Então, o que acontece? Durante o dia, quando eu começava a estudar, eu fazia meus resumos. Eu optei por imprimir os PDF, porque assim eu me desligava um pouquinho do celular, porque sempre tem aquela mensagenzinha no WhatsApp tentadora, sempre tem aquela olhadinha no Insta, e aí eu me desliguei do celular, optei por imprimir os PDF tudinho, e eu estudava pelos PDF. Fiz resumo, mas pouco. O que eu fazia mais era marcações no meu PDF. Porque se eu fosse copiar, eu achava assim, se eu fosse, como faltava pouco tempo, se eu fosse copiar para estar fazendo um resumo, o tempo que eu estava perdendo fazendo o resumo, eu já estava estudando outro PDF, entendeu? Então eu optei mesmo por fazer as marcações principais no PDF. E por aí, quando eu ia revisar certos assuntos que eu achava muito importante, principalmente na matéria de legislação de trânsito, aí eu saí marcando e eu ia revisando por aqueles pontos marcados. Aí, eu achei assim, que como foi pouco tempo, até que no dia que eu fui fazer a prova, os assuntos estavam todos frescos na minha cabeça, né? Porque era pouco tempo, e como eu revisei algumas matérias, alguns assuntos, graças a Deus, quando eu cheguei na hora da prova, eu olhava assim as questões de ensinar, eu me lembrava os professores, mas estavam falando assim no ouvidinho, ou então, porque às vezes a gente lendo o PDF, assim, o PDF ele é tão bom, o assunto é tão bom que parece que o professor tá ali falando com a gente ali naquele momento, né? E aí foi o que eu fiz, optei por imprimir PDF e saía marcando no PDF, porque o tempo era muito pouco para mim fazer resumo. Eu achava assim, tem gente que já gosta do resumo. Assim, resumo é bom. Agora eu já faço o resumo. Como eu tenho mais tempo, dá de eu estudar por videoaula, estudar PDF, dá para fazer resumo. Atualmente eu faço resumo, mas na época do concurso do Detran não dava. Eu só saía mesmo marcando no PDF. Novata aí no mundo dos concursos, né? Certamente estudou matérias que nunca havia visto na vida. Então, qual matéria que você teve mais dificuldade para essa prova? Direito constitucional, sem dúvida. Eu nunca tinha contato com essa matéria, nunca tive. Foi meu primeiro contato com a matéria de direito constitucional e direito administrativo. Legislação de trânsito, assim, eu não achei muito difícil a matéria de legislação de trânsito, porque é uma coisa que a gente até que convive no dia a dia, né? A gente analisa aí no dia a dia. E aí não tive, assim, muita dificuldade. Eu tive dificuldade mesmo em legislação de trânsito foi as infrações. Porque gravíssima, tem que saber aquelas infrações ali. Para mim foi difícil, mas as matérias mesmo que eu tive bastante dificuldade foi direito constitucional e direito administrativo. Na época, né? Porque foi meu primeiro contato. Mas hoje não, porque hoje eu tenho um plano de estudos, né? Que eu estudo hoje, o concurso que eu estou estudando, no caso, MPU e TRT, eu tenho um plano de estudos. E aí, hoje, quando eu olho, é direito constitucional, é direito administrativo, e já me dá assim, aquela felicidade. Hoje eu já tenho prazer em estudar essas matérias, mas na época não. Na época, para mim, era um medo enorme, porque foi meu primeiro contato. Aí eu olhava, gente, o que é jurisprudência? Aí eu olhava aquelas palavras novas, eu não sabia absolutamente nada. Mas graças a Deus os professores me ajudaram muito.
A sua preparação, a gente pode dizer que foi toda de reta final, né? Então, faltando aí 1, 2 semanas para a prova, você precisou acelerar o seu ritmo de estudo, estudar mais horas por dia, para poder conseguir estudar mais conteúdo. Você mesmo falou que não conseguiu dar conta de todo o edital, né? Ou você manteve o mesmo ritmo, desacelerou para poder ficar menos cansada. E véspera de prova também. Foi um dia de descanso, um dia de revisão, um dia de estudo como qualquer outro. Como que foi aí a sua última semana de preparação e a sua véspera de prova para esse concurso do Detran? Nas 2 últimas semanas, eu resolvi acelerar um pouquinho mais, porque quando eu fui analisar a quantidade que eu já tinha estudado para a quantidade que ainda faltava, aí eu fiquei um pouquinho mais assim com medo, né? Porque eu vi, nossa, falta ainda muita coisa e eu tenho pouco tempo ainda, né? 2 semanas. E aí, o que eu fiz? Eu acelerei um pouquinho mais meus estudos. E na véspera, o Estratégia Concurso fez uma revisão de véspera, né? E essa revisão de véspera foi o que me ajudou. Teve coisa ali que eu não tinha estudado ainda, que teve na revisão de véspera e que caiu na prova. Então, assim, quando foi no sábado, eu estudei o sábado todinho pela revisão de véspera que estava passando no YouTube, né, ao vivo. E aí, quando já chegou de noite, aí de noitezinha já, cerca de 10, 11 horas, eu disse, não, parou bem aqui. Se o que eu estudei até hoje só assim, o que eu já estudei até hoje, parou bem aqui, não dá para me estudar mais, porque eu tenho que descansar um pouco, porque se eu for totalmente exausta amanhã para a prova, eu vou acabar não acertando questão nenhuma, porque na hora eu tinha medo demais de chegar na hora da prova e me dar um branco. Eu tinha esse medo demais, porque assim, eu estou estudando tudinho, quando chegar lá na hora da prova, eu vou me lembrar de tudo. Só que aí, quando vai chegando a data da prova, aí a gente já não tem mais essa confiança. Meu medo já era que desse um branco na hora da prova. Aí, só que aí quando chegou, que eu assisti a revisão de véspera, eu me senti um pouco mais confiante, né? E aí, quando chegou, meados de 11 horas, eu disse assim, não, vou estudar, estou até aqui, pronto, vou descansar e seja o que Deus quiser amanhã. E graças a Deus, quando chegou na hora da prova, não me deu nenhum branco. E como que foi aí, né, essa questão dos erros? O que você acredita aí que foi erro para você, que agora você faz diferente, que você reconhece que deve fazer diferente? E o que você acha que foram seus principais acertos, coisas que você fez nesse primeiro concurso, que vai continuar fazendo para esses 2 próximos aí que você já está de olho? Para mim, o erro foi não ter estudado antes do edital. Esse foi o maior erro que eu cometi, porque como já estava rolando os boatos, né, que ia sair o edital do Detran, só que ainda não tinha parado mesmo para olhar e dizer assim, não, vou estudar para esse concurso. Fui achar de estudar para o concurso depois que saiu o edital, bem depois, né? Então, esse para mim foi o maior erro. Tanto que justamente eu comprei logo o curso, já comecei a estudar antes do edital, que é para, assim, eu já estudando, para quando chegar já na reta final, já depois que sai o edital, eu já estudar assim, já como se eu estivesse só revisando, para não ser aquele desespero de não tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo que eu ainda não sei, e já estiver mesmo só revisando, porque a pessoa que estuda depois do edital é uma loucura, porque a pessoa não sabe assim o que estuda, porque para mim, no caso, tudo que eu estudava para mim era importante. Qualquer coisinha, qualquer besteirinha, até a palavra jurisprudência, acho que isso aqui é importante, porque foi meu primeiro contato, né? E aí, então, estudar antes do edital, tu tem aquele tempo mais de analisar, não, isso aqui não cai muito, isso aqui cai, ou então tu pode já fazer aqueles resuminhos, pode assistir uma videoaula, porque eu não tive esse privilégio de estar assistindo videoaula por causa do tempo, porque eu ia gastar muito tempo com videoaula. Então, assim, o erro meu, para mim, dentro com o concurso do Detran foi esse, não ter estudado antes do edital. E, assim, o acerto que eu acho que eu tive no concurso do Detran foi, assim, o meu método de estudar em relação a sair marcando no PDF. Eu gostei muito, eu achei que isso me ajudou bastante.
Só que hoje eu complemento mais com o resumo, que também hoje me ajuda bastante. O coach Luiz Eduardo, ele, durante esse tempo, com os vídeos que saem no YouTube, que ele posta, que eu acompanho ele no canal, todas as dicas dele, para mim, foi importante, que agora, naquela época, eu ainda não sabia dessas dicas de nada, eu estava estudando mesmo na doidada, não tinha conhecimento de técnica nenhuma. Tanto que a minha de marcar ali no PDF foi minha mesmo, não sabia que isso podia ser uma técnica, não tinha nada em mente, só mesmo sair mesmo marcando para economizar tempo. Só que agora não, agora sim, já tem mais tempo, já dá para fazer um resumo, dá para assistir uma videoaula, dá para dividir melhor o meu tempo, dividir para minha filha, né, que hoje tem 7 meses, e aí acerto meu foi esse, em relação a sair marcando, prestando atenção, sempre prestei muita atenção nas aulas. Tem gente que diz que às vezes a gente assistindo videoaula, a gente se dá uma desligadinha. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. E até hoje, sempre assistindo minhas videoaulas, sempre prestei muita atenção. Porque eu acho que às vezes a gente prestando atenção mesmo, a gente não se desliga. Tem gente que acha, né? Mas eu, no meu pensar, não me desligo, não. E Amanda, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual que foi sua principal motivação? A minha principal motivação foi minha filha, sem dúvidas. Minha filha com 2 meses, na época que saiu o edital, eu desempregada, né? Porque desempregada não, porque assim, eu nunca trabalhei. O concurso da Detran para mim, esse concurso para mim vai ser o meu primeiro trabalho. Então, a minha motivação principal foi a minha filha e também a fé, assim, assim, o orgulho que meu marido tinha de mim, porque ele diz assim, eu sei que tu vai passar. Ele tinha, assim, uma fé tão grande, assim, em mim, entendeu? Minha mãe, principalmente, também. Ela me ajudou desde o início. Ela sempre confiou em mim, questão de estudo. Ela sempre soube. Ela sempre disse para mim, minha filha, eu sei que você vai longe. Eu tenho certeza disso. Tanto que quando saiu o concurso, que eu disse para ela, mãe, eu quero comprar um curso no site que eu achei para me estudar para esse concurso do Detran. Falei o valor tudinho e ela disse assim, minha filha, vou fazer de tudo para comprar esse curso para ti, porque eu tenho certeza que tu vai passar. Então, assim, para mim foi o companheirismo do meu marido, a minha motivação foi o companheirismo do meu marido, o companheirismo da minha mãe, a fé que a minha mãe teve em mim e também minha filha, principalmente, porque eu olhei assim, a gente ter uma renda é bom porque a gente pode fazer, porque eu penso assim mais no futuro da minha filha, que eu quero garantir. E para mim o Detran é uma escadinha, já fui um degrau e quero subir mais ainda. E Amanda, para a gente terminar essa entrevista, né, o que você aconselha para as pessoas que estão entrando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. O recado que eu tenho para dar é que eu sei que tá difícil para quem está estudando e para quem ainda vai começar, que começa olhando aquelas matérias, que vê aquele bando de assunto, a pessoa fica assim, nossa, eu não vou conseguir. Mas o que eu tenho a dizer é que não desistem. Por quê? Porque se a gente for parar para olhar, no momento que a gente decide que vai estudar, aparecem várias coisas, como assim, aparecem várias coisas contra. Não vai dar certo. Aparecem muitas pessoas dizendo, não faz isso é besteira. Tem muita gente que é contra concurso, não, o concurso tem muito fraude, tem muito isso, tem muito aquilo, só passa aquele que já está estudando há 2, 3 anos. Tem muitas pessoas que às vezes não vêm para te ajudar, vêm para te criticar. E assim, o que eu tenho a dizer é que para aqueles que pensam que quem tem 2, 3 anos que vai passar, que para quem agora que está começando a estudar não passa, eu acho isso uma verdadeira mentira. Tanto que eu, com 2 meses e meio, fui aprovada. Dentre 63 mil inscritos aqui no meu estado, eu fui aprovada. Então, para mim, o que eu tenho a dizer para essas pessoas, pela minha experiência, né, esses 2 meses e meio aí que eu tive de experiência de estudo, é que as pessoas não desistem. Pode estar fácil, pode não estar fácil, pode estar difícil, que eu sei que não é fácil. Vida de concurseiro é difícil demais, principalmente para quem já está aí na reta pós-edital. Então, é que as pessoas continuem,
persistam, porque vale a pena. A gente sofre, o meu sofrimento foi grande durante o estudo para concurso, não foi fácil, mas depois que a gente vê ali, olha aquela lista ali, vê o nosso nomezinho bonitinho ali, habilitado, gente, isso é uma felicidade enorme. Parece assim que a gente esquece, naquele momento, limpa a mente completamente, a gente limpa tudo ali, que a gente esquece tudo que a gente passou durante a caminhada de estudando para concurso. A gente esquece tudo, gente. Eu sou sincera com vocês, esquece tudo. Eu esqueci tudo que eu passei quando eu estava estudando para o concurso do Detran, porque vale a pena demais. Porque assim você está garantindo a sua vida, né? Está garantindo a sua carreira, porque concurso público é bom demais, porque a pessoa ganha melhor e tem mais, assim, a pessoa é mais, eu acho assim, uma pessoa dentro do concurso público ela é mais valorizada do que na iniciativa privada, né? A pessoa na iniciativa privada eu acho que é um pouco humilhante. No concurso público não, a pessoa já tem um pouco mais, já pode, assim, ter um pouco mais de autenticidade, a pessoa, entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer, que continuem persistindo porque vale a pena. Amanda, eu quero agradecer a você ter topado essa entrevista, né? A gente precisou conciliar os horários aí por causa da sua bebê. Agradeço pela sua disponibilidade e parabéns pela sua conquista. Espero em breve estar recebendo um e-mail seu falando de outras aprovações para que a gente possa gravar mais entrevistas. Tá bom, meu bem, muito obrigada. E claro, quando sair outra aprovação aí, vou enviar com todo prazer. Que Deus quiser, eu sei que vai dar tudo certo. Tá bom, vai, bem, muita dedicação, continuar seguindo esse caminho, tenho certeza que vai sim. E para as pessoas que estão nos assistindo, vocês já sabem, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!